rodovia Marechal Rondon, a 5 minutos da Avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Obras em andamento, viu? Financiamento próprio sem burocracia. Lançamento oficial agora, dia 20 de outubro, sábado. E olha, venha comemorar conosco e aproveitar as condições de lançamento. O endereço fica na Rua Prefeito José Nogueira de Abreu, a antiga marginal esquerda, né? Sem número ali em Agudos. O telefone é o 14 3262 3847. E também tem o nosso site reservasantana.com.br. No sábado nós estaremos lá esperando por você. Pois é, gente, muitas pessoas só percebem o alto grau de estresse em que se encontram quando chegam ao limite. Atitudes agressivas, perda de memória e cansaço excessivo são apenas alguns desses sintomas. Correria. Nervosismo. Será que vocês podem atender a gente? O nome que se dá para tudo isso é estresse. Nós vamos ter, assim, vários agentes estressores. Vai desde, por exemplo, a situação econômica, a situação familiar. Mas, ultimamente, nós temos dado muito ênfase no trabalho. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no local do trabalho e nos dedicando a ele. Muitas pessoas, às vezes, não estão no local do trabalho, mas estão em casa com tarefas de trabalho. A rotina do empresário Fábio Cardoso é uma loucura. Computador, telefone, celular, reuniões, cobranças. Ele passa o dia tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não para descansar nem nos finais de semana. A família reclama, meus filhos reclamam, minha mulher reclama, meu corpo reclama, porque eu não consigo fazer esporte, eu tenho gastrite, eu tenho dor de cabeça, eu não saio para almoçar às vezes, eu saio daqui, chego 8 horas da manhã, saio 8 horas da noite, o tempo inteiro, meu óculos aumenta o grau a cada dia, porque você fica o dia inteiro olhando pro computador, enfim. Não é fácil. Eu estava um dia aqui trabalhando, eu tive que deitar, a gente tem uma poltrona aqui no escritório, eu fiquei deitado e eu não consegui trabalhar. Assim, alguém teve que vir me buscar, eu fiquei em casa e aí eu comecei a ter febre e eu fui no médico correndo para saber o que era e não era nada. Assim, foi estresse puro. Um estresse não tratado pode evoluir para pressão alta, problemas cardíacos, transtornos alimentares, depressão e baixa imunidade, que propicia o aparecimento de muitas doenças. Por isso é importante ficar atento aos sintomas: cansaço, fraqueza, falha de memória, insônia, irritabilidade, ansiedade, palpitação, tensão muscular e dores de cabeça nas costas e de estômago são sinais de que a pessoa está estressada. Mas muito desse estresse é provocado pelas cobranças do dia a dia. O que te estressa hoje em dia? Meu trabalho me estressa. É gritando de um lado, gritando de outro, e grita comigo, briga comigo, então isso já estressa. Eu estresso o cliente e o cliente acaba me estressando e eu tenho que aguentar, né? Para ajudar a desestressar, o mercado oferece diversas opções, como por exemplo, este banho relaxante, com direito até a pétalas de rosas. Muito chique este banho, hein, Flávia? Com certeza. Agora me diz uma coisa, o que ele oferece? É um banho de talassoterapia, isso é, cristais do mar que são usados na banheira. Agregando a isso, temos a hidroterapia, a ozonioterapia, o uso dessa lança que faz uma massagem, tanto muscular como uma leve drenagem, e a cromoterapia. Cada cor tem uma função específica. O azul, por exemplo, que é usado neste banho, tem ação relaxante. E para você que está aí curtindo, qual que é a sensação? Ai, é a melhor do mundo. A melhor. É paradisíaco, assim, é bem gostoso. Uma massagem é sempre bem-vinda, até mesmo para aqueles que não estão estressados. Além dos efeitos relaxantes, a massagem ayurvédica promove um bem-estar físico e psicológico. Uma tática idolatrada pela cantora Luana Marques. A minha vida é corrida, né? Eu trabalho com música, então sempre trocando dias por noites e viajando para vários lugares. Na hora dos shows também
é bastante tensão, né, que a gente enfrenta. Então foi um meio que eu encontrei de relaxamento muito bom, assim, surtiu muito resultado. Outra alternativa para ajudar a desestressar é o acutone, uma espécie de acupuntura sonora. Eu uso um diapasão. O diapasão emite uma nota única, né? E a vibração desse diapasão é transmitida pela haste dele. Essa vibração eu ponho em cima do ponto de acupuntura e com isso estimulo o ponto de acupuntura. Essa técnica é ótima para desestressar, porque primeiro que não tem a agulha, que é o que muitas vezes a pessoa acaba indo fazer acupuntura para tirar o estresse, mas ela tem medo de agulha, então ela acaba ficando estressada, então não adianta nada. É bastante relaxante, é uma técnica onde você realmente consegue desligar, é bem legal. Tá ainda desligada? Tô voltando ainda, tô sintonizando. Alguns tratamentos são benéficos, como, por exemplo, uma massagem, acupuntura, determinadas terapias que são relaxantes. Quer dizer, eu tenho que me proporcionar prazer. Cantar, dançar, conversar, chorar, rir. Coisas que nós esquecemos, são verbos que nós precisamos conjugar todo dia. É como vocês viram, ninguém está livre do estresse. Então, se vocês me dão licença, chegou a minha vez de relaxar. Também quero, né? Aí é bom. Agora, quando você chega em casa, não tem aquela banheira com pétalas de rosa, não tem a massagem, o que a gente faz? Você viu que agora há pouco na entrevista com o professor André, a gente conseguiu ver que algumas situações no trabalho podem causar, sim, um alto nível de estresse, né? Mas nós vamos agora saber como é possível identificar o estressado. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Milene Fontenelle. Milene, boa tarde, obrigada por estar conosco. Viu? Boa tarde, que bom estar aqui novamente, né? O prazer é nosso. A gente viu aí algumas características que são fatores que podem trazer o estresse para o dia a dia. Agora, como identificar então de fato o estressado? Olha, assim, no trabalho principalmente, né? A gente estava falando que hoje a gente passa grande parte do nosso tempo no trabalho. No trabalho. E como a gente identifica? Aquela pessoa, às vezes assim, tudo ela vê um problema no outro, a pessoa irritada, sabe? Que qualquer coisa irrita. Se você fala um bom dia para ela, sabe quando você olha, hoje eu não estou num dia bom. Se você fala tudo bem, ela fala... Tudo bem, não, só se for pra você, aquele assim, né? Bom dia, só se for pra você, pra mim. Nossa, e existe, né? Existe muito. Então, nas empresas, a gente identifica isso. A irritabilidade, começa o rendimento da pessoa começa a cair, a pessoa começa a querer sair da empresa, eu quero ser demitido, porque hoje a gente vê muito isso. Pelo estresse, a pessoa começa a querer ser demitida, então ela começa a fazer algumas coisas no trabalho para chegar a esse ponto. E isso a gente vê muito. Eu trabalho nas empresas fazendo consultoria e vejo muito disso. Que coisa, Milene. Aí começa, às vezes briga, ela falta. Ela fica caçando. Sempre tem que ter algum motivo para o estresse dela. Né? E o estresse, assim, como a gente viu aí, né, no VT, não tem como a gente evitar. A gente tem várias situações de estresse. E o trabalho é a válvula de escape que a pessoa vai e joga tudo ali, ou em casa ou no trabalho. Exatamente. Né? E no trabalho é dessa forma. Então, se irritando, não produzindo, às vezes a pessoa não consegue ter um convívio, falta sem motivo. Isso acontece muito. A pessoa, tem gente que fala, se expressa com as mãos, mas tem gente que começa a falar alto, né? De repente, você faz uma pergunta, se você não entende, fala, como? Como? Você não entendeu? Quer dizer, também não é. Você nem quer perguntar, meu Deus. Tem chefes assim, principalmente, vamos pensar aí, pessoas num cargo de liderança, que pelo nível de medo estresse, de perguntar. A pessoa não consegue, porque ela começa assim, você vai falar alguma coisa para ela, você já olha, às vezes ela já dá aquela respirada funda, como se fosse assim, o que você está me perguntando? Não tem paciência, começa a perder. Pode, né? Porque... Não pode, principalmente no cargo de liderança, tem que ter essa administração, esse gerenciamento do estresse, porque você está escolhendo trabalhar para cuidar de pessoas e não está conseguindo. E está na mão dessa pessoa, né? Esse departamento ser produzido e trazer resultados. Com certeza. E aí o estresse do dia a dia não tem como, eu falo sempre isso.
Às vezes as pessoas falam, tem que separar o pessoal do profissional. É difícil, né? Mas assim, não tem como. A gente não tem como, na hora que chega na empresa, eu vou deixar minha roupinha de casa lá fora e vou trabalhar. Não dá, a gente leva para dentro. Só que a gente tem que saber o equilíbrio, que é o que a empresa tem que procurar fazer. Qual é o papel da empresa, então, nessa circunstância? Olha, a empresa tem que olhar para o colaborador hoje, né? A gente fala como colaborador porque de fato a gente não só fala como um funcionário. Então, olhando para ele, de que forma? Não dá mais para a gente pensar, trabalhar uma quantidade de horas para produzir, porque eu quero resultado. Não dá mais se não olhar para a pessoa. Então, a gente tem alguns trabalhos e hoje é a tendência, tá? As maiores organizações a gente vê pelo Google, né? Como que é o trabalho lá no Google? Eles têm ali uma liberdade para criar, eles conseguem ter esse momento ali de lazer e a empresa precisa proporcionar, que é a qualidade de vida. Né? Precisa ter uma qualidade de vida, precisa não só ter quantidade de trabalho, ter qualidade. Só deveres, né? E às vezes só obrigações. Esquece de entender o que a pessoa tem. Às vezes eu vivencio situações que a pessoa vem procurar, quando eu vou fazer às vezes alguma consultoria, você vê a vida que a pessoa tem fora da empresa. Aí às vezes eu me pergunto, como ela consegue estar ali trabalhando? Ela está só de, a gente fala presenteísmo, só de corpo presente. Entendi. Porque a cabeça dela está fora. E hoje a tendência nas empresas é cuidar ali do psicológico das pessoas que trabalham lá. Que automaticamente, o que vai acontecer? Vai vir resultados. É lógico. O estresse vai equilibrado, porque a pessoa vai se sentir bem trabalhando na empresa. Ela vai se sentir acolhida. Isso, porque ela vai ver como está se vendo como pessoa, a pessoa está cuidando dela como pessoa. Não somente um número. Apesar que é difícil hoje a empresa. Como é que está essa questão da empresa olhar com essa visão para esse funcionário? Olha, hoje uma tem coisa bastante. Mais sensível, mais humana. E como eu falei, a tendência, as empresas estão buscando muito. Tem algumas pequenas empresas ainda que não conseguiram se adequar a esse modelo. Mas as grandes empresas já se adequaram. Que sentido? Às vezes treinamentos, né? O André falou bastante de palestras motivacionais. Tem palestras e tem treinamentos onde a pessoa vai com alguns, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez por semana. Às vezes eu faço trabalho onde as pessoas, assim, a gente faz um desenvolvimento humano. Né, que é onde a gente trabalha semanalmente para ajudar as pessoas a buscarem equilíbrio. Então, as empresas fazem isso, são treinamentos, são momentos que ela tem. Porque tem departamentos que nem se veem, né? Não conseguem nem falar um bom dia, boa tarde, tomar um café, porque acabam não se cruzando. E é o que acontece hoje, né? A gente se sente assim, não sei se é perceptível isso para todos. Quando a gente tem um momento de lazer, porque a gente se prende tanto ao trabalho, parece que até culpa. Um dia na semana você falar assim, nossa, não estou trabalhando hoje de manhã. Parece que é um pecado. Porque a sociedade hoje faz muito isso. Aí as pessoas buscam muito incessantemente esse trabalho. E aí nas empresas não tem mais relacionamento. Tudo muito... internet, na parte ali de MSN, então não tem integração, a pessoa vai buscando cada vez mais. Por e-mail, né? Isso, por e-mail. Por mensagem, assim, eu estou do lado ali no outro departamento, eu mando assim, uma... Não tem mais nem telefone se falam mais. Você vê, às vezes eles têm programas internos, tipo MSN, que as pessoas se falam. Você nem escuta a voz mais dessa pessoa. E aí se prende, né? Agora, existe aquela situação em que esse funcionário gosta de trabalhar nessa determinada empresa, mas está sofrendo algum tipo de estresse, né? E tem aquele funcionário que não gosta mesmo de estar trabalhando ali. Então, nesse momento de situação que pode gerar muito desconforto, a alternativa pode ser buscar uma nova oportunidade, mas ela fica presa, né? Fica. O medo do novo, assim, de falar, vou enfrentar. Por isso que eu te falei que eles querem ser demitidos, porque às vezes assim, é uma segurança. É mais fácil. Aí eles pedem assim, por favor, você pode me demitir? Eles perguntam, isso é real. Eles falam assim, você pode, por favor, tentar quando tiver a possibilidade de você me demitir? Porque eles querem receber os benefícios. E aí eles ficam mais estressados, porque não estão trabalhando mais felizes. A partir do momento que você já tem essa visão de que você não quer mais estar ali ou aquilo não está mais... Então vai procurar um novo, né? Mas as pessoas hoje têm muita dificuldade nessas mudanças. Então eu acho que é assim, encarar se é um emprego que te
né, dá essas possibilidades e você não pode ter outro, como que a gente pode, então, rever, né, essa coisa de não trabalhar amargurado, estressado? Olha, eu sempre comento isso, né? Quando você olha para você e para de pensar só no trabalho, porque assim, a gente pensa muito na situação financeira, na estabilidade, como que vai ser daqui para frente. Quando você olha para você um pouquinho, você olha para dentro e pensa assim, o que eu gosto de fazer? Eu, nos treinamentos, eu sempre comento assim, né? Às vezes a gente tem algumas vivências que eu falo assim, o que você gosta de fazer que faz tempo que você não faz? Por exemplo, faz quanto tempo que não sai com a sua família junto, todos juntos de casa? Faz quanto tempo que você não fica ouvindo uma música que você gosta um grande tempo ali sozinho, quieto? Isso. Quanto tempo não faz isso? E é incrível como quase ninguém faz. A correria, assim, na hora que sobra um tempinho, já arruma alguma outra coisa para se fazer. Alguma atividade que, assim, e não lazer. Não lazer, porque aí que é a questão. Quando você começa a olhar, você começa a ter essa sensibilidade para fazer as coisas que você gosta. Aí você vai identificar se é o trabalho que está te fazendo, não está te fazendo bem, ou se não é isso, se é alguma outra coisa. Às vezes o estresse é desse sentido, de trabalho demais, muita responsabilidade, e aí não é a empresa. Às vezes é você. Às vezes é você. Aí você sai da empresa e vai para outra, vai acontecer o mesmo problema. Não é? Porque vai mudar de endereço, se você ainda tiver com esse conflito. E isso, né? Por isso que eu falo, não dá. A empresa, ela tem esse papel, né, de proporcionar esses momentos para o colaborador. Não tem como, não. As empresas que hoje não proporcionam, não adianta a quantidade de horas, trabalhar 10 horas, vai produzir ali, vão por metade. Isso é fato. Outra coisa que as empresas têm que cuidar, por isso que eu falei, mais de 1 milhão de pessoas se afastam por ano